de pequenos traficantes que se transformam em grandes assassinos e membros de máfias. Independentemente do que eu penso sobre política de drogas, se tem que descriminalizar, não tem que... Enfim, a maioria do povo brasileiro acha que não tem que descriminalizar a droga. E a gente tem que levar a sério a aflição de uma mãe e de um pai. Acho que não dá pra a gente menosprezar isso. A primeira coisa. Mas nós temos uma política de drogas que prende pretos, pobres, homens, sobretudo até 35 anos. De 18 a 35. Tem alguma coisa errada com isso. Tem errado porque você tem uma distribuição de renda sofrível nesse país, porque você tem problemas raciais graves nesse país, e porque também você tem uma disparidade de tratamento. O jovem branco, rico, da classe média que compra droga, concorre tanto para o tráfico de drogas quanto o jovem preto e pobre que vende droga. Então, alguma coisa precisa ser feita para modular isso e a gente não encher a nossa população de pequenos traficantes que se transformam em grandes assassinos e membros de máfias e soldados da máfia que carregam fuzis, enfim. Nós temos que... Isso merece uma reflexão. Até para desengargalar o sistema carcerário brasileiro, que é uma máquina de recrutamento para o PCC e para o Comando Vermelho. E essa discussão, ela permeia o assunto de segurança pública, assim como permeia o assunto de saúde também, né? Claro. E é evidente que com menos... O problema das drogas, quanto menos ele for um problema de segurança pública, mais ele será um problema de saúde pública e vice-versa. Agora... nós nunca conversamos muito sobre isso. Tá. Né? E é legal que a gente faça aqui, eventualmente. Mas o grande ponto aqui é que nós precisamos debater isso como sociedade. Nós precisamos debater isso como sociedade. Nós precisamos criar uma métrica para entender quem a gente põe na cadeia por causa disso e quem a gente não põe na cadeia. Óbvio, o Supremo tentou isso ao mexer ali no porte e na questão de porte, de uso, enfim, da maconha. Da maconha era suficiente, na tua opinião, ou a gente deveria pensar também no pó? Veja, na realidade, o problema do tráfico de drogas, segundo o meu entendimento, eu queria muito ouvir vocês, né? O problema da descriminalização é que não basta que ela seja nacional, né? Ela tem que ser mundial. Porque o tráfico de drogas, ele tá... enfim, se eu descriminalizo aqui, eu não necessariamente resolvo o problema. Porque o Brasil não é o maior consumidor de cocaína do mundo. E está se transformando nos maiores exportadores de cocaína do mundo. Sem produzir cocaína. Sem produzir e sem ser o maior consumidor. Ser um dos maiores consumidores. Então, o problema não é... Há vasos comunicantes. Muito interessante, é verdade. Há vasos comunicantes. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a análise simplista, mas eu queria ouvir o especialista. Cada situação que você não me coloca... Não especialista em uso de drogas, mas em combate às drogas. Se eu sou rotulado, eu acho que eu sairei aqui de algum modo, ou de ultradireita ou de ultra-esquerda. Então, é uma brincadeira. Na verdade, é um assunto extremamente difícil, porque nós não temos uma solução adequada em nenhum país que eu conheço. Então, eu estive num evento na Argentina no final do ano passado, com várias autoridades aí, de polícia, etc., com relação a crime organizado. E nós tínhamos lá na mesa, Valfrido, acho que eu não te contei essa história, nós tínhamos lá na mesa um holandês, um chefe de polícia holandês, e tínhamos um chefe de polícia alemão. E o holandês, porque aí foi perguntado para o alemão, eles tinham acabado de liberar a droga, a maconha, né? E aí o holandês interrompeu a fala dele: vocês ainda vão se arrepender por isso daqui 10 anos, como nós estamos nos arrependendo. Então veja, o que eu percebi, e eu gosto muito de fazer um estudo comparado. Eu queria saber por que ele disse que estão se arrependendo lá, porque tudo que eu escuto é...
Vários, tem alguns pontos negativos. Não, é porque assim, veja, quando fala, né, eu acho que não dá pra gente ter uma discussão simplista no sentido de que assim, perdemos a guerra contra as drogas e agora a melhor solução é liberá-las, porque a liberação vai fazer com que o tráfico termine ou recue. Né? Na medida que o tráfico vai ser regulamentado pelo Estado, isso não aconteceu em lugar nenhum. Então, na Holanda, não é todo mundo que vai comprar a sua droga, por exemplo, lá numa farmácia ou estabelecimento que é autorizado. Né? O tráfico continuou e aumentou. Né? Infelizmente. Então, veja bem, até as máfias... Eu sei, o jeito que que lá em Amsterdã... E você não pode produzir lá. É um pouco merda, isso, né? Eles não podem, ou seja, eles detonam os países no entorno. Isso. Porque e anabolizam as máfias dos países. Sim, mas um dos maiores portos de entrada é de Rotterdam. Né? De entrada de cocaína na Europa. Então, veja, não é por si só a liberação da maconha ou mesmo da cocaína ou estabelecer que vai acabar com o tráfico. Isso já veja bem, todos os países que liberaram, mesmo os Estados Unidos, não acabou. Tá. Né? Alguns estados estão voltando atrás porque se tornou um problema de saúde pública. O próprio Uruguai está com problemas de saúde pública hoje pela liberação da maconha. Então, o que acontece? A rede pública de saúde começa a receber muitos usuários, né, que começaram a entrar, que não procuravam aquele sistema. E existe, sim, um aumento de crimes no início de menor potencial. Furto. Tá. Porque o sujeito vai querer comprar droga e vai acabar entrando, né, nesse ramo de crimes contra o patrimônio. Então eu penso, em cima do que o Valfrido falou, que a gente tem que ter um meio termo nisso aí. Né? Eu não sou a favor da liberação. Eu sou a favor de que se trate, como hoje, se trate o usuário, de fato, como um problema de saúde pública, mas que a gente tenha uma política pública voltada para o grande traficante, e não só para o grande traficante. Se o Brasil, por exemplo, ele não produz nenhuma grama, nem um pé de cocaína, de folha de coca, por que nós somos o segundo maior consumidor do mundo hoje? Porque o Brasil hoje já é o primeiro país de passagem, ele já ganha do Equador, primeiro país de passagem de escoamento de cocaína para a Europa. Né? Por quê? Porque é altamente lucrativo. 1 quilo de cocaína que você paga $1.200 na Colômbia, no Peru, na Bolívia, um pouco menos na Bolívia, você vai revender na Europa no mínimo a 35 mil euros. Na França, o ano passado, chegou a 80 mil euros. E se isso aí for para a Ásia e para a Oceania, você está falando em $150 mil o quilo. E o PCC já está exportando para esses lugares, tem várias apreensões em Hong Kong, na Austrália, enfim. Então, é um negócio, tem consumidor, é um negócio altamente lucrativo. Agora, o que não está sendo investido? Não está sendo investido, por exemplo, nos acordos bilaterais que o Brasil deveria fazer. Por que não se discute de maneira séria a diminuição paulatina da área plantada? Porque conversando com colombianos, o sujeito que está lá, que está plantando folha de coca, ele faz isso para subsistência, não é rico, não ganha dinheiro. Então, se ele tiver que substituir a coca por café e o governo bancar isso aí, ele vai substituir. Né? Não tem nada de cultural nisso aí, até onde eu sei. Né? Aquele negócio deles serem uma cultura, a produção da folha de coca. O que o Brasil também faz nesse sentido como a maior potência da América do Sul. Né? Vamos ajudar, vamos diminuir pelo menos, porque aí a gente vai diminuir os efeitos. Né? Vai diminuir os efeitos da droga em termos de distribuição, quer dizer, houve um aumento de mais de 30% na área plantada. Não tem nada de diminuição, esses estados não são nem estimulados e também não têm interesse, alguns são narco-estados, e é aquela situação que eles dependem da economia da coca para viver, não é? Assim como o Paraguai não tem interesse, talvez até tenha, porque está progredindo, em acabar com o contrabando. Né? Porque também tem uma série de situações, cigarro, por exemplo, que a economia depende. Então, eu penso assim, que ele tem que ter um meio termo. Né? Então, quais os incentivos que levam o Brasil a ser, hoje, o primeiro país de passagem e o segundo país
maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. Nós temos um sistema de regulamentação e de fiscalização portuária extremamente precário, que isso precisa ser melhor disciplinado e avaliado, porque as riquezas do Brasil saem pelos portos. Porto de Santos tem 60% da cocaína que é exportada para a Europa. Todo 60%. mundo sabe disso e continua assim. Então, que doideira, né? É algo que precisa ser revisto, né? Quer dizer, por que há incentivos que levam, claro que é o maior porto da América Latina, né? Mas por que leva-se os criminosos a procurar esse caminho? Né? Eu tive lá no Porto também fazendo uma visita, nós temos lá praticamente 50 mil trabalhadores, 100% da iniciativa privada, né? A gente precisa de ter ali uma melhor regulamentação, como existe em portos do mundo inteiro, controle de entrada e saída com o local restrito de acesso, melhoria na questão da fiscalização dos containers, dos scanners, por exemplo. Então, mas eu não vejo muita vontade política de que essas mudanças ocorram, né? Olha, o Porto não pode parar, 35% das exportações do país saem do Porto de Santos, mas a gente precisa investir nisso, né? Então, se a gente conseguir pelo menos diminuir, né, esses incentivos, isso na verdade vamos dizer assim, uma teoria da economia que eu estou aprendendo, estou abandonando um pouco o direito, né, para entender um pouco de economia do crime, o que leva o crime a partir para esse negócio e com esse modal. Né? O que leva são os incentivos. E a gente, de alguma maneira, precisa diminuir esses incentivos. Então, no caso, para finalizar, no caso da política de drogas, eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Né? A gente não tem que criminalizar o usuário, evidentemente, como não é criminalizado. Não tem que criminalizar o pequeno traficante, ele precisa ser responsabilizado, mas ele não é o grande problema, mas é o problema que hoje superlota os presídios, 60% da população carcerária de manobra oriunda de tráfico, às vezes é tráfico privilegiado, não são eles os donos da própria biqueira, não são eles os importadores de cocaína ou exportadores. Então eu acho que a gente precisa mudar o foco, né? Para a gente ter, assim, reservar a prisão para quem realmente tem periculosidade e precisa ficar lá, né? Aquele criminoso reincidente, como você mencionou, tem que estar preso. Né? O sujeito furtou que seja 1, 2, 3, tem que estar preso. A pena é 5 anos. Sim, mas se for 5 crimes, se você multiplicar isso, vai dar lá mais de 20 anos. Que ele fique 20 anos preso. Né? É isso que eu acho que isso causaria. Aí sim, o criminoso vai falar, pô, se eu for preso e for condenado na lei nova, eu vou pegar no mínimo 20 a 30 anos de cadeia e vou ficar, se o cara tiver 30 anos, vai sair morto, 60, 70. Mas hoje ele sabe o quê? Ele vai entrar na cadeia e ele fala, daqui 2 anos eu tô na rua, se não sair na audiência de custódia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.